Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar mais um pouco sobre o meu guru, Monsieur Edgar Morin, um filósofo que me influenciou e me influencia muito. Mas só antes de começar, eu quero agradecer aos 1,4 mil visualizadores do meu vídeo sobre pensamento complexo, que também era baseado no Morin, que me deixou surpreendido. Eu não sou, se é que sou, um youtuber de grandes audiências. Minha audiência é pequenininha, espero que vá crescendo aos poucos, mas nunca tive grandes emoções em relação à audiência, e de repente descubro que eu tive 1.400 visualizações falando sobre uma pessoa que eu admiro. É possível que eu tenha caído em algumas comunidades e essas comunidades tenham replicado o que eu falei, e dentro dessas comunidades eu quero pedir desculpas se em algum momento eu cometi alguma ousadia ou fiz alguma interpretação considerada errada sobre o pensamento do Morin. Mas eu acho que o pensamento de alguém fica realmente forte quando cada um procura interpretar aquilo que ele está falando e aplicar. É isso que eu quero fazer hoje. Eu quero falar sobre o que eu li no livro O Método dele, que é a chamada realidade complexa. Por que eu quero conversar sobre realidade complexa? Porque eu acho que isso é extremamente importante para você fazer análise estratégica. Eu diria até que é uma metodologia de análise estratégica. Bom, então vamos lá. Como é que o Morin apresenta a realidade? A realidade ela começa, num determinado momento, num estado de equilíbrio, numa situação de ordem. E é sabido, se não me engano, da hidrodinâmica, que toda situação de ordem gera quase que espontaneamente entropia. E essa entropia crescente que você tem dentro dessa situação de ordem resulta numa situação de desordem. Essa situação de desordem gera novas organizações, que geram novas interações que levam ou a uma reorganização ou a uma ordem de grau diferente. E essa maneira de pensar a realidade eu acho fantástica. Porque se você analisa o que está acontecendo hoje dentro dessa visão, você não se aflige com mudança, com aceleração de mudança, com disrupção. Ou seja, por quê? Porque é isso. Ou seja, você tem uma realidade analógica, você teve uma disrupção que levou a uma situação de desordem, a transformação digital levando a gente a novas organizações digitais, que vai gerar novas interações dentro dessa ordem de negócios que vai se consolidar numa nova ordem. E aí talvez seja interessante notar que esse raciocínio, na minha visão pelo menos, não é um raciocínio radical, não é de destruição completa, ou seja, a ordem analógica saiu por uma desordem em que a ordem analógica desapareceu. Não. Significa que a taxa de crescimento da transformação digital e das empresas e organizações digitais vai ser maior do que do crescimento de organizações analógicas, a tal ponto que você vai ter um mercado predominantemente digital, mas não totalmente digital. Tem certas coisas que vai ser um pouco difícil de você conseguir digitalizar, ou seja, vai sempre haver a convivência do digital com o analógico. E dentro desse raciocínio é muito interessante, porque esse movimento é contínuo. E ele serve para você analisar, inclusive, uma situação política, ou seja, cada período presidencial é uma situação de ordem em relação a um determinado pensamento político. Na medida que você tem uma alternância de poder, você entra numa situação de desordem inicial e vai sair com novas organizações. Eu diria que quase que é o momento que nós estamos passando hoje, quando você trocou uma orientação por outra e as coisas estão se assentando. Vão se assentar em novas organizações
que vão gerar novas interações, e vem a ordem de 4 anos desse nosso governo, até que ou a tendência permaneça ou haja alternância de poder. Isso serve também para negócios, setores em que você tem certas disrupções. Por exemplo, uma das grandes disrupções que eu vejo aqui é no mercado de condição física. Vou utilizar aqui. Condição física era o quê? Você tinha uma série de academias que disputavam o pessoal da região que queria, eu estou até precisando tirar a barriga, que precisava ficar em forma, etc. e tal. E, de repente, uma organização descobriu o seguinte: pô, tem uns caras que ficam rodando pelo Brasil todo, trabalhando, e que com isso não conseguem manter forma física. Eu passei por isso. Eu, num determinado momento da minha carreira, eu estava lá em São Paulo correndo 7 quilômetros por dia. Acabei estourando meus joelhos, lá no Parque Ibirapuera. Aí, na empresa que eu trabalhava, de repente, eu fui coordenar um projeto que, pelo menos uma semana por mês, eu tinha que estar na Argentina, em Buenos Aires. E aí você ia para a Argentina e acabava não praticando, não correndo, não sei o quê, e você acabava perdendo o ritmo. Qual foi a solução que fizeram para isso? É você ter uma empresa como a Gympass, que você compra horas numa rede como é que chama? De academias de ginástica que operam no Brasil inteiro. Então, de repente, você é um executivo, se mandaram fazer alguma coisa em São Paulo, você pode fazer ginástica lá. Alguns hotéis têm, e você não precisa. Mas você quer alguma coisa mais sofisticada, você vai para uma academia, que é associada ao Gympass. Então, essas são modificações, essas são situações, disrupções que você tem no mercado, e você tem que analisar ordem, desordem, novas organizações, novas interações, nova ordem. E uma coisa interessante, vamos chamar a ordem inicial de O1 e a reorganização, a ordem que sai depois, de O2. Se você tem O2 melhor do que O1, crescimento, desenvolvimento. Se você tem O2 igual a O1, estagnação. Você pode ter situações que você tem O2 pior do que O1. Significa o quê? Significa recessão ou regressão, coisas desse tipo. Se a gente olha para nossos vizinhos da América do Sul, não vou citar nomes, mas é capaz de vocês conseguirem rapidamente descobrir quem, mas existem países em que esse movimento é contínuo e continuamente você vai tendo um O2 menor do que O1. Ou seja, você não consegue romper o círculo de decadência, apesar de estar mudando politicamente sempre. Mas então, esse raciocínio gera perguntas do ponto de vista gerencial do tipo: transformação digital é uma situação de desordem, o que vem depois? Como é que você vai ter novas organizações a partir de uma disrupção que está baseada em inteligência artificial, em ciência de dados, em chat GPT e em metaversos da vida? Que novas organizações vão sair? Que novas interações isso vai gerar? Então, essa é uma maneira de você ler a realidade a partir de uma visão que eu tirei, ou que eu adaptei, ou talvez tenha mal adaptado, dos pensamentos do Morin. Então, a conclusão é que esse modelo de realidade complexa é uma boa ferramenta de análise estratégica, que ajuda a você entender e a você conviver com mudanças contínuas e com ritmos variáveis de velocidade dessa mudança, mas que não tem nada de normal. Ou seja, faz parte de uma realidade que é complexa. Ok, meus amigos, esse é a nossa rápida conversa sobre realidade complexa. Je vous salue, mon maître Edgar Morin. Au revoir.